Amém. Vamos começar mais um companheirismo. Vamos cantar Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Vamos ver o próximo. Irmão Esdra. Não se pode matar um crente. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber seu galardão. Roupas alvas, tão limpas, tão puras, ele veste pra vida maior, perde tudo por amor a Cristo, pra viver em um mundo melhor. Não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam que naquela arena gotas de sangue eram grãos que caíam e se espalhavam, e de Deus recebendo o poder para provar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer. Não se pode matar um crente, Jesus
não me falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Meus irmãos que está com medo de quem possa tua vida tirar, pensas no inimigo maior que pode tua alma ceifar. Oh, não temas, não cales ao mundo, vai orando, buscando poder, e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Amém? Corinho de número 42. Meu, Jesus é meu. Meu, Jesus é meu. Meu, Jesus é meu. Dia a dia Ele é meu Salvador. Meu, Jesus é meu. Oh, meu, Jesus é meu. Meu, Jesus é meu. Dia a dia Ele é meu Salvador. Meu, Jesus é meu. Oh, meu, Jesus é meu. Meu, Jesus é meu. Dia a dia Ele é meu Salvador. Meu, Jesus é meu. Amém? Graças a Deus por tudo, né? Que o Senhor nos tem concedido. Mas vamos ler a leitura dessa tarde. Companheirismo. Essa leitura eu achei é muito importante. É Sinfonias 3, versículo 12 e 13. Isso é difícil de achar, né? Perto de Ageu. Outro, são livros pequenos que eles ficam aqui, ó, entre Abacuque, Naum. Então fica entre Ageu e Abacuque. Sinfonias 3, verso 12 e 13. Agora à tarde nós vamos falar nesse companheirismo sobre o desenvolvimento. Aí se envolve ciência, porque o desenvolvimento foi por causa da ciência. E o que isso tem causado na vida do mundo, das pessoas que não têm Deus.
Por outro lado, para o cristão, ele agradece pela ciência. Nós não podemos ser ignorantes quanto à ciência. Para o lado ruim, a ciência é um mal terrível. Para o lado bom, é um bem. Como o pastor Benedito disse, hoje, quando ele começou com fitas, era uma maravilha, mas ficou melhor quando veio os DVDs, quando veio as fitas de vídeo, cassete. Ficou melhor depois que veio DVD. E agora, avançando para a internet, ficou melhor ainda. Se nós quisermos ver Goiânia agora, o que é que está acontecendo lá, nós vemos. Então isso é bom. Isso é uma coisa boa. Quanto o lado errado, a pessoa vê o que ele quer ver, o que ele deseja, o que ele gosta. Mas nós vamos falar sobre isso, desenvolvimento. Vamos ler a leitura, vamos ficar de pé, em reverência à palavra. Nós vamos ler. Se você não encontrou, observe esses 2 versículos. Se depois você quiser ler em casa o capítulo todo, fique à vontade. Mas deixarei, versículo 12, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. E esse é um povo pobre. Veja o versículo, esse versículo 12 e o 13 é falando desse povo, o remanescente. Seria um povo pobre, humilde e pobre, e eles confiarão no Senhor, no nome do Senhor. Aí eu pensei, esse povo somos nós. Podeis assentar. Somos um povo pobre diante do que o mundo tem, diante do que o mundo oferece, somos. Mas temos uma diferença muito grande. Somos confiantes no Senhor, nós confiamos no Senhor. E outra, eu pensei, eu durmo lá em casa às vezes, quando está fazendo calor, com a janela aberta. Essa noite mesmo, eu dormi com a janela aberta. Será que se eu fosse rico, eu dormiria com a janela aberta? Eu dormi com a janela aberta e quando acordei, estava correndo um ventinho frio, eu achei bom. Mas eu olhei para fora, estava relampeando. Eu digo, vai chover, então vou fechar a janela. Fechei por causa da chuva. Mas esses 2 versículos aqui me chamou a atenção. Mas vamos ao assunto, desenvolvimento. Irmão Jazi, vamos ver aqui, irmão Jazi. O senhor não está, talvez o senhor não está sabendo, mas nós vamos falar sobre desenvolvimento. Irmão, pastor, aí vocês ficam aí, preparados para... Vamos falar sobre desenvolvimento. Vamos ler um parágrafo. Não, acho que nós vamos ver mais um. A leitura foi Sinfonias, capítulo 3, verso 12 e 13.
Vamos aqui. Profeta falando sobre a ciência. Na mensagem, Ele cuida e você. Parágrafo 106. Então, vê você. Quando Deus construiu o homem primeiro, ele era imune de toda enfermidade. Vem? Mas a incredulidade e a ciência e educação, foi a primeira coisa que afastou o homem de Deus e ainda continua afastando-o. Mensagens 7 eras da igreja, a era da igreja de Laodiceia. Observe isso. 106 também. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é miserável. Esta palavra vem de duas palavras gregas que significam sofrimento e julgamento. E isso não tem nada a ver com as provas que chegam a um verdadeiro cristão. Porque Deus, falando de um cristão em tempo de prova, diz que é bem-aventurado. A sua disposição é gozo, enquanto que esta definição é expressada como desgraçado e miserável. Quão estranho, nesta era de abundância, nesta era de progresso, nesta era de fartura, como pode haver provação? Bem, assim sendo, é estranho, mas era de fartura e oportunidade, quando todos têm tantas e há muito mais para ser possuído. Porque com todas as invenções para fazer nosso serviço e muitas coisas para dar-nos prazer, repentinamente deparamos com as enfermidades mentais operando-se de tanta gente ao ponto de alarmar a nação. Quando todo mundo deveria ser feliz, sem nada que concorra realmente para ser infeliz. Milhões estão tomando sedativos à noite, pílulas para estímulo pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada nas instituições e tentando afugentar por meio de álcool temores desconhecidos. Sim, esta era se gaba de enormes lojas repletas de bens terrenos, mas o povo é menos feliz do que nunca. Essa era se vangloria de seus conhecimentos espirituais, mas o povo é menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era se gaba de melhores valores morais e é a época mais corrupta de que qualquer outra desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e de sua ciência, mas ela está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender nem manter-se à altura das mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma geração, nós temos passado da era do cavalo e da carroça à era do espaço. E somos orgulhosos e jactanciosos quanto a isto. Porém, dentro há uma caverna escura e vazia que está clamando em tormento. E sem uma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo e o mundo está de tal maneira sombrio que
esta era podia muito propriamente ser chamada a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas ela não pode retroceder. Ela clama por paz, porém não há paz. Ela clama ter uma grande abundância de todas as coisas, mas continua ardendo de desejo como um fogo insatisfeito. Não há paz, disse o meu Deus ao perverso. Ei, Deus. Mensagem, a chave para a porta. Parágrafo 80. Quando eu comecei com os cultos de cura, observe isso aqui. Quando eu comecei com os cultos de cura, muitos de vocês aqui recordam minha mensagem naquela manhã, como Davi saiu para se encontrar com Golias, e eu preguei sobre isso. E eles me disseram, ele disse, nos dias da ciência moderna, quando temos todos os tipos de pesquisas médicas, quando temos os melhores médicos, quando a igreja há muito tempo esqueceu a cura divina e coisas, há muitos anos atrás, como você chegará diante de um grande gigante como aquele? Como você chegará diante de um metodista, batista, presbiteriano e assim por diante, até mesmo dos pentecostais, que esqueceram isso há muito tempo, sem denominação ou nada para te ajudar, para te apoiar? Eles falaram isso para o profeta. Mas esse gigante caiu por terra. Mas eu pensei, será que ele não está se levantando de novo contra o próprio tabernáculo? Mas vamos aí o vídeo com Esdras. Desde a nossa existência, nós dependemos da nossa força para extrair o que há de melhor que a natureza nos podia oferecer. O homem, depois de ter trabalhado, chegava em casa, tomava banho e tinha muitos momentos com sua família. As crianças brincavam nos campos e nos rios. Ainda no século XVII, o homem era dependente de sua relação com a natureza, mas isso foi acabando. No século XVIII, teve-se o início dos maiores acontecimentos da humanidade, a Revolução Industrial. A revolução tornou os métodos de produção mais eficientes. Os produtos passavam a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Com esse acontecimento surgiu o trem a vapor, e a máquina a vapor inventada por Da Vinci no século XVI só veio a ter utilidade nesse período. Por um lado, a máquina substituiu o homem, gerando desemprego. Por outro, baixou o preço das mercadorias e acelerou o ritmo de produção. As descobertas do século XX, como a penicilina, as vacinas, os antibióticos, a asepsia das mãos e dos ferimentos, diminuíram drasticamente o índice de mortalidade. Como a natalidade não foi reduzida, o resultado foi um aumento significativo da população mundial, atingindo 2 bilhões de pessoas. Locomotiva. Em 1801, Richard Trevithick foi o primeiro a criar algo que se parecesse com uma locomotiva. Como não conseguia manter a pressão do vapor durante muito tempo, não teve grandes efeitos práticos. Em 1814, George Stephenson revoluciona os transportes com o aperfeiçoamento da locomotiva a vapor. Stephenson a Locomotion, nome que eu mesmo dera. Transportou 80 toneladas de carvão e demorou 2 horas para percorrer o trajeto de 15 km.
Telefone. Em 1876, Graham Bell utiliza seu invento para transmitir uma mensagem para o seu auxiliar, Thomas Watson. Era o telefone. Menos de um ano depois, já estava organizada em Boston a primeira empresa telefônica do mundo, a Bell Telephone Company, com 800 telefones. Lâmpada. Em 19 de outubro de 1879, após muitos insucessos, Thomas Edison conseguiu afinal colocar em uma lâmpada um filamento de linha carbonizada, da qual obteve luz de qualidade. Automóvel. Em 1886, o alemão Karl Benz foi o que patenteou o primeiro carro, o modelo triciclo, com um motor de combustão movido a gasolina. Neste período foi criada a motocicleta. Mais tarde, em 1913, o homem sai da carroça e vai para o automóvel. Henry Ford entrou para a história com seu modelo Ford T, como o primeiro carro a ser produzido em série. Avião. Em meados de 1903, a invenção do avião foi acreditada pelos Estados Unidos e a muitos outros países pelos irmãos Wright. O primeiro voo dos irmãos foi realizado usando uma catapulta para o lançamento da aeronave. Por isso, muitos críticos dão a Santos Dumont o crédito pelo primeiro voo em uma aeronave mais pesada que o ar, o 14 bis, realizado em Paris. O voo foi bem testemunhado pela imprensa. Foi verificado por muitos aviadores e autoridades. O avião Santos Dumont decolou sem auxílio nenhum, planou mais de 6 metros de altura e pousou com grande sucesso, deixando a multidão espantada. A Primeira Guerra Mundial serviu como palco de testes para o uso do avião como armamento. Televisão. Em 1926, com base em um disco com 24 orifícios em espiral, que rodados em alta velocidade formavam imagens em movimento compostas através de sinais elétricos. Inventado em 1884 pelo alemão Paul Nipple, John Lord Baird realizou através de sistema mecânico aquela que foi considerada a primeira transmissão da história. Ao mesmo tempo, vários outros inventores deram suas contribuições para que se formasse a televisão. Em 1945 foi produzida em escala industrial. Nessa época, uma televisão custava quase um preço de um automóvel 0 km. Por volta de 1974, chega a televisão colorida. Computador. Não houve um só inventor, mas o aperfeiçoamento de várias engenhocas que deram origem ao computador. Em 1946 foi criado o que se de fato é chamado de o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Este computador pesava cerca de 35 toneladas e ocupava 180 metros quadrados de área. Comparado com os computadores de hoje, o processamento seria menor do que uma simples calculadora de hoje. Espaçonave. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam para tentar mostrar ao mundo qual era o sistema mais avançado. Em 16 de julho de 1969, a União Soviética perdeu a corrida, depois da nave Apollo 11, comandada pelo astronauta Neil Armstrong, ter pisado na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hoje a ciência estuda em como viver no espaço. O homem, em mais ou menos um século, saiu da carroça e foi para o espaço. Tudo tornou-se fácil, rápido, abundante e confortável. Temos a televisão, o celular, o computador, o carro, o avião e tantas outras tecnologias no intuito de uma vida melhor. Mas a evolução aproximou o homem de Deus? Não. O homem do mundo, né, irmão Jesus? Se eu quer... Agora aqui, irmão Jesus, nós vamos falar sobre o que produz um homem imperfeito. Mas antes, eu quero que o senhor dê uma palavrinha do que é um homem perfeito. Porque antes de falar do imperfeito, vamos falar do perfeito, né? Vou dar uma palavrinha do homem perfeito. Aqui vai dizer o que é que produz um homem imperfeito. Aí o senhor fala aí o que é que produz um homem perfeito. Amém. Boa tarde com Jesus. Esta matéria que nós acabamos de ouvir, sem comentários, né? Para mim, foi bem
claro, e não há dúvida que a evolução afasta o homem de Deus. E como o irmão Paulo pediu para eu falar sobre o que faz ser um homem perfeito, nós temos a estatura de um varão perfeito. Isso, dentro das minhas palavras, eu posso dizer que o homem perfeito é aquele que cabe dentro dele aquela pirâmide, a pirâmide que faz o homem perfeito. Para o homem ser perfeito, ele tem que ter fé, que é a primeira base. Ele tem que ter virtude. Hoje nós vivemos em meio a uma sociedade que você encontra virtudes de todas as formas. Mas quando você aproxima de uma pessoa que tem uma virtude do Espírito Santo, algo te toca. Você sente a presença de algo. Se ele é uma pessoa espiritual, você sente que aquela pessoa tem um bom espírito, ele tem uma virtude. E aquela virtude leva ele a ser uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem conhecimento. E isso é um degrau a mais. Então, o homem perfeito, ele tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, para então ter o amor fraternal. Então, esta estatura de um varão perfeito é se tornando nós perfeitos. E como nós podemos ser perfeitos? Podemos ser perfeitos crendo em toda a palavra de Deus. Se nós cremos, lutamos para obedecer com todas as nossas forças, mesmo sabendo que somos falhos, que somos fracos, mas esta fraqueza é que nos aperfeiçoará. Se nós não tivéssemos fraquezas, nós nunca seríamos aperfeiçoados. Porque quem não tem fraqueza, ele é forte. E quem é forte, ele não perde. E quem não perde é vencedor. Então, humanamente falando, todos já seríamos vencedores. Mas quem venceu por nós foi o Senhor Jesus ali no Calvário. Por isso nós dependemos daquele sangue que foi derramado no Calvário por nós. A palavra de Deus diz que todo homem nascido de mulher já nasceu em pecado. Então isso não dá nenhuma brecha para nós dizermos que nós somos crentes, somos cristãos, porque nós conseguimos, nós damos conta, e bater no peito e dizer: eu sou bom, eu consigo ser um cristão. Não, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós precisamos do sangue do Senhor Jesus. Então isso faz um homem perfeito, é nós estarmos sempre debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus. E se nós estamos debaixo do sangue, como temos a pirâmide, eu dei o exemplo, nós temos com certeza a força, o valor de sermos perfeitos, porque Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos ser livres e sermos perfeitos diante dele. Amém. Amém. Então nós vemos que o homem perfeito tem fé, virtude, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e a pedra de coroa, que é o amor. Ele tem a pedra de coroa, que é o amor. Ele tem potencialmente, ainda não. Mas ele tem essas fé, virtude, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E então desce a pedra de coroa, que é o amor. Mas o homem imperfeito,
irmão Esdra escreveu aqui: homem imperfeito, tem conhecimento. Só que conhecimento só da ciência, das coisas que, diz aqui, afastando-se de Deus, da natureza, dando-lhe conhecimento quanto às coisas naturais, a ciência. Como poderia o cristão hoje enfrentar uma era tão negra sem essas virtudes? Sem fé, sem virtude, sem temperança, sem paciência, sem piedade, sem amor fraternal? Agora vamos ver aqui. Em vez de fé, o homem que é imperfeito, veja aqui, é o homem imperfeito. Em vez de fé, ele tem incredulidade. Em vez de virtude, sem qualidade, sem força. Em vez de temperança, sem domínio próprio. Em vez de paciência, quer as coisas rápidas. Em vez de piedade, não tem misericórdia. Em vez de amor fraternal, tem ódio. Ixi, é sofredor, né? Em vez de amor de Deus, se tem amor pelas coisas do mundo. Esse é o homem imperfeito. É tudo ao contrário do homem perfeito. Não é isso? Agora vamos ver um pouco sobre artes e entretenimento. Mas, eu vou ocupar. Eu vou querer, pastor Valdemir, eu gosto de ver ele ler, de ouvir ele ler. E ele não quer descer para cá. Você não quer ler aqui para nós? Aqui está aqui arte e entretenimento. Deixa eu ver aqui. Está aqui não, irmão Esdra? Cadê, irmão Esdra? Tu disse que ia colocar aqui em ordem? Tá? Espera aí. Arte e entretenimento. Vamos ver sobre isso aqui, pastor Odemir. Amém. Boa tarde com Jesus, irmãos. Vocês sabem dizer amém? Sabe dizer glória a Deus? Amém. Então tá bom. Temos observado muitas mudanças em todas as formas de expressão da arte, na música, nos filmes, esculturas, na dança, entre outros. A arte é uma boa coisa, porém tem sido pervertido. Mensagem, obra-prima, parágrafo 32. Eu gosto muito de arte. Eu creio que Deus está na arte. Eu creio que Deus está na música. Eu creio que Deus está na natureza. Deus está em todas as partes. Em qualquer coisa que seja contrário ao original, é uma perversão. Deus está na dança. Não esse tipo de dança que vocês fazem aí, mas quando os filhos e filhas de Deus estão no Espírito de Deus, vê? Isto é dançar. Como eu tive que discutir isto até às 2 horas nesta madrugada, lá em cima, na viela. Esta é a perversão disto. Exemplos de quadros antigos famosos. Quadros do século XIX para trás.
século XIX. Quadros antigos e famosos. Agora vamos fazer uma comparação com os quadros famosos recentes, fim do século XX até os dias atuais. Coisa feia, né? Quadro famosos recentes, é isso aí. Veja como os quadros expressam sentimentos de aflição, medo, terror e pânico. Os quadros são só exemplos, mas os filmes, músicas, peças teatrais, jogos de videogame têm seguido o mesmo caminho. A arte, estes meio entretenimentos, têm provocado angústias e opressão. Trocaram arte simples por imagens de violência e os estudiosos afirmam: a arte é uma forma de expressar as emoções, a história e o sentimento de um povo. Então, que sentimento e emoções o mundo está vivendo? Terror, medo, angústias, perturbações, falta de caráter e pudor. Eles estão sentindo isso dessa forma, cegos, pobres, nus e não sabem. E a principal forma de entretenimento está mostrando muito bem isso: os filmes. Quase todos os filmes mostram homossexualismo, sexo e violência ou terror. Para finalizar, vamos ver um flash do filme 2012, O Fim do Mundo. Isso é a imaginação do povo, dos homens. Esse vai ser muito pior. Esse é o tipo de criação de Hollywood hoje. E é interessante que eles mostram a Califórnia sendo afundada. Não porque eles creem no profeta, mas a própria ciência já mostra isso. Mesmo assim, eles permanecem lá. E há tantos filmes que mostram destruição e aflição. É como eles já soubessem no fim o que irá acontecer, mas não reconhecem e procuram um único abrigo. Quem é? Vamos de novo. Mas não reconhece e procura um único abrigo. Quem? A vida é um teatro. Viva sorrindo e cantando, pois a cortina pode fechar sem aplausos. Sem aplausos. É isso. Agora nós vamos ler, pastor, parágrafo do irmão Brana, agradecendo a ciência. Né? Como eu falei no começo aqui, o irmão Brana agradeceu a ciência porque nós temos muito que agradecer. Eu, lembrando do pastor Benedito, ele falou que quando ele começou, ele trazia as fitas, né?
e passava na igreja, e era uma alegria. E ele passava aquilo com tanto gozo, e o povo sentia mesmo. Aí depois veio a fita cassete, foi evoluindo, né? E então, para concluir, nós estamos hoje, se nós quiser ver Goiânia agorinha, é só pedir para o irmão Extra ali. Então a coisa, bom, para nós está bom, não tá? Graças a Deus. Se nós quiser ver o que Goiânia está fazendo, é só pedir para o irmão Extra ali, é facinho. De primeiro o pastor não podia fazer isso, vinha a fita cassete e passava aqui na igreja, ia lá na Castanheira, passava a mesma, ia no campo todinho, passando aquela fita, até concluir tudo. Mas hoje está aí, ele não precisa levar fita, né? Ele vai lá, pede, na hora. Aí nós vamos ler aqui o profeta agradecendo a ciência. Eu já me embaralhei todo aqui, né? Vamos lá, ver aqui onde é que o profeta, que é saúde. Agradecimentos. Ô, irmão, eu me atrapalhei todo aqui. Mensagem, contagem regressiva. Não é essa, né? Isso aqui é o final. Ei, tô bom, hein? Mensagem sobre a ciência, eu já li, né? É que o profeta agradece, agradecendo a ciência. Vê se é essa aqui, pastor. Essa aqui, é. Um parágrafo. Mombrana agradecendo a ciência. Parágrafo do irmão Brano agradecendo a ciência. Mensagem, demonologia, estado físico. Parágrafo 72. Agora eu saldo cada médico. Sim, Senhor. Cada doutor na medicina. Deus os abençoe pela ajuda que eles têm dado às pessoas. Isso é correto. O que faria vocês no mundo de hoje sem eles? Eu agradeço a Deus pela ciência médica. Eu agradeço a Deus pelo meu automóvel. Se Deus não tivesse permitido à ciência fazer-me um automóvel, eu teria tido um tempo duro, andando até aqui, pelas luzes elétricas, pelo sabão com que lavo minhas mãos e pela pasta com a qual escovo meus dentes. Certamente, eu agradeço por tudo, porque todas as boas coisas vêm de Deus. Amém. Amém. Nós, como nós falamos no princípio, nós agradecemos, né? Também a ciência. Nós agradecemos porque nós temos uma internet aí, nós podemos ver o que é bom, o pastor gosta de ver o que é bom, e nós gostamos de ver quando queremos. Aí agradece pelo carro, veículo. Irmão Geraldo, ele agradece, né, irmão Geraldo? Eu vi uma caminhonete bonita ali, né? Se fosse para o senhor vir de lá, de onde o senhor veio, vamos pôr num carro bem como um Jeep, né? Começou, um Fusca. Seria ruim, né? Mas hoje já evoluiu tanto
E ficou bem melhor. O pastor Benedito, ele anda num carro bom. E vai chegar o ponto em que eu também vou poder andar num carro bom. E vai chegar o ponto de estudinho ficar para trás, nós, ó. Amém? Porque nosso coração não fica nessas coisas. Agora vamos ver sobre a saúde. O profeta dá uma... É o senhor de novo que vai ler. Eu gosto de ver o senhor ler. Ouvir o senhor ler. Você quer... Vamos ver sobre a saúde. E o que é que o profeta fala aí no final? Vamos ver. Saúde. Esta tecnologia nos tem trazido essa alimentação híbrida. Nos trouxe sedentarismo. Esse desenvolvimento tem trazido a poluição causadora de muitas doenças respiratórias, trazida a pressão da era, pelo estilo de vida moderno, causada doenças ligadas à mente e emoção, como depressão e estresse. O irmão Branham nos disse que a ciência traz enfermidades, mortes e doenças. Veja, a hibridação científica tem trazido morte para a geração, em alimentos e coisas. Mensagem, ele cuida. E você? A alimentação híbrida tem tomado o ser humano em um punhado de molengas. Esse é o lado mau da ciência. Mas, por outro lado, a medicina se desenvolveu e trouxe tratamentos de doenças e muitas possibilidades de cura. Chegou o ponto onde é possível transplantes e chegou o ponto onde usarem órgãos artificiais. Vejamos este vídeo. Vídeo sobre o coração artificial. Transplantarem corações humanos, estão a ser os pioneiros no uso de corações artificiais. Dieter está às portas da morte. O seu coração está tão doente que precisa ser substituído. Mas os médicos não têm um coração para lhe dar. Em vez disso, ele é uma das primeiras pessoas no mundo a quem oferecem um coração biônico. É a última hipótese de Dieter. Se tudo ocorrer bem, em 5 horas a vida de Dieter transformar-se-á. Ficará completamente dependente do seu novo coração mecânico. Todas as funções essenciais do coração estão a ser efetuadas pela máquina coração-pulmão. Ela continua a bombear sangue pelo corpo, enquanto os cirurgiões param o coração doente de Dieter. Antes de colocarem o coração mecânico, precisam de substituir os antigos vasos sanguíneos por novos tubos de plástico e procurar eventuais fugas. Finalmente, o momento da verdade. É a altura de colocar o coração novo, de fazer todas as ligações e testá-lo. Até agora, Dieter tem sido mantido vivo pela máquina de bypass. Mas o que acontecerá quando as máquinas forem desligadas? Só nessa altura é que os médicos saberão se a operação funcionou. Alívio, o som reconfortante de um bater de coração mecânico. O coração novo é um milagre de engenharia médica. Tal como o coração humano, possui 4 câmeras e válvulas. Alimentado por ar comprimido, elas estão concebidas para enviar a quantidade exata de sangue para os pulmões, que ficam então saturados com oxigênio e o bombeiam para todo o corpo. Agora estamos a aumentar o ritmo cardíaco. Ouviram? Fazem isso 100 mil vezes por dia, 36 milhões de vezes por ano.
Atualmente, os corações artificiais são ainda vistos como uma solução temporária, porque precisam de um fornecimento constante de ar comprimido. Mas, à medida que a tecnologia se desenvolver, os corações artificiais podem tornar-se a opção normal para os doentes transplantados. Esperamos que no futuro estes dispositivos possam ficar permanentemente no doente, pelo menos durante 10 ou 15 anos. É o nosso sonho e devemos ter essa opção. Mensagem: coisas que hão de ser. Eu não tenho nada contra eles. Eles fazem a sua parte. Porém, isto ainda não está lá. Construímos um bom hospital. Trabalhamos com a melhor medicina que temos. Milhares morrem diariamente. Mas, no reino de Deus não existe morte alguma. Não há tristeza. Amém. Não há necessidade de nenhuma destas coisas do mundo. Mas teremos passado desta coisa para as realidades de Deus, onde lutamos de tal modo, tentando encontrar através da ciência. E quanto mais entramos na área científica, mais temos morte sobre nós. Estamos lutando uma batalha perdida. Então largue mão disto e pela fé creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesta tarde, aceite-o, Ele é um. Amém. Amém. Nós vamos agradecer a ciência, aproveitar o que a ciência tem, mas esse largue mão disso é dizendo para nós não confiar nisso, né, pastor Valdemir? Agarrar-se a Jesus, né? Confiar em Jesus. Nós estamos tão confiados em ciência, às vezes, será que às vezes, quando sentimos algum problema, às vezes o primeiro a correr não é no médico? Às vezes a primeira coisa é corre ao médico. E se nós for olhar a Bíblia manda aí aos presbíteros ser ungido com óleo, receber oração, aí então procure o médico. Mas, isso mesmo. Agora vamos ver um vídeo não, vamos falar sobre os agrotóxicos nos alimentos. O senhor quer ler? Deixar o pastor Valdemir tranquilo. Vamos ver aqui sobre os agrotóxicos. Mensagem: Ele cuida, e você? Parágrafo 96. Agora, o que tem a ciência trazido para nós? Agora, você pode ficar chocado por um momento. A ciência nos tem trazido enfermidade, morte e doenças. Agora, você está somente sendo ensinado por um lado do quadro. Mas há dois lados nisto. Você diz: a ciência tem inventado isto, aquilo e aquilo outro. Bem, nós vamos lhe conceder este privilégio. Mas vamos olhar no outro lado. A ciência nos tem trazido enfermidades, a ciência nos tem trazido doenças, morte. Veja, a hibridação científica tem trazido morte para a geração em alimentos e coisas. Isso tem deixado as pessoas tão fracas, e então até os homens e as mulheres são feitos de um monte de lixo. Isso não há nenhuma estrutura nisto. E isto tem se tornado um punhado de molengas. Eles não podem viver sem um ar-condicionado, que perecem. Eles não podem jogar uma partida de beisebol, ou um deles
levar uma pancada em algum lugar. Isso o mata. O boxe, o ringue, e seja o que for. E isto é tão frágil, até que os homens e mulheres, bem, estes o estão pervertendo. E eles estão injetando este híbrido no gado, o qual tem voltado para a humanidade agora, de acordo com a ciência, e eles mesmos estão fazendo perversões daquilo. Porque quando uma vaca é híbrida, ou qualquer alimento é híbrido, o alimento faz a célula sanguínea. E a célula sanguínea é a sua vida. Venha o que isso tem feito? E então, na carne, eles injetam estas injeções aqui na carne, e agora está provado que estas injeções produzem efeito na raça humana, cientificamente. Eles jogam DDTs nos campos, e vi outro dia, e agora temos 800 pessoas enfermas nesta comunidade por ter comido ovos. Ele já vai falar do ovos aqui. Vocês recordam, anos atrás, que quando tínhamos a pequena estrutura aqui, e eu estava profetizando, e eu disse, acontecerá nos últimos dias que não viveriam em vales e não comeriam ovos. Eu tenho isto em meu livro. E eu pensava que havia algo a respeito daquilo. E eu fui e olhei nisto. Não coma ovos. Isto foi lá atrás, em 1933. Os ovos têm algo neles agora. E eu vi ontem, a ciência diz que um homem com mais de 50 anos nunca deveria comer um ovo. Porque é a pior coisa que se pode comer para o coração. Enfermidades. O leite era a nossa dieta mais balanceada. Os médicos lhes dizem, afasta-te dele. Está provocando sinusite e tudo mais. É o mesmo ser humano que tinha costume de bebê-lo e viver por anos, nunca conhecia sinusite. Mas a hibridação e os demais têm rompido a estrutura do ser humano, até que eles não é nada a não ser um punhado de molengas, uma bola de enfermidades. O que faz isso? A ciência. Os agrotóxicos são usados para a agricultura, onde eles combatem várias pestilências, mas são causadores de riscos à saúde humana. Vejamos algumas doenças. Alzheimer, autismo, câncer de mama, doença crônica nos rins, enfermidade, infertilidades, danos no fígado, alergia, problemas de tireoide, doenças cardíacas, doenças de Longeville, doenças do sistema nervoso que enfraquece os músculos, doenças de Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso que prejudica o movimento. Problemas de gravidez. Quase todas as mulheres hoje casadas, né, novas, né? Mas quando vem a gravidez, difícil ter uma que não tem problema de gravidez. Por quê? Por causa disso. Um gráfico de agrotóxico no Brasil. Vamos ver aí. Tem aumentado, né? Muito. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, em números absolutos. Mas perde para o Japão, União Europeia e Estados Unidos, quando são levadas em conta duas
variáveis: a quantidade de alimentos produzidas e a área plantada. Nesses casos, a aplicação de venenos pelo país é proporcionalmente menor. Gráfico gasto com agrotóxicos por produção em 2017. É isso aí. Mas o que? Nós estamos mostrando isso. Será que nós temos medo disso, irmão Jesus? Será que nós temos medo disso? Nós não temos medo disso. Nós não temos medo de bomba atômica que está preparada para destruir o mundo. Nós não temos medo disso. Nós não estamos preocupados com essas coisas, porque nós fizemos o que o profeta receitou para nós fazer. Não é isso? Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Por isso Ele é nosso Salvador. Ele salva nós de bomba atômica, de doenças, de agrotóxico. Eu tenho dito isso para nós. Eu tenho dito isso, que eu creio aquilo que Jesus Cristo disse: se comer coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. Nós cremos na oração que nós faz no prato, na oração que o papai faz, né? A oração que a mamãe faz, e você mesmo faz, quando coloca o alimento. Eu tenho observado nos supermercados os alimentos mais bonitos são os mais envenenados. Mas nós temos medo, aí nós vamos parar de comer essas coisas? Não, isso é para quem não tem fé. Porque se é necessário, nós comemos, crendo que Deus Ele acaba com tudo isso em segundos, se Ele quiser. Destrói todo o sistema ali de agrotóxico e te dá uma alimentação perfeita. Não é isso? Então essa é a nossa fé. Mas nós mostramos isso, esse desenvolvimento. Por que que esse desenvolvimento, em vez de nos aproximar de Deus, ele tira muitas pessoas, né, de se achegar a Deus? Ele está afastando-se de Deus. Mas com nós não é assim. Nós não é assim. A ciência, conhecimento, a internet não pode afastar nós de Deus. Não tem essa capacidade, pastor Valdemir. Ela não tem essa capacidade. Porque o profeta diz que um homem que está em Cristo, embora que os demônios do inferno tudo seja solto atrás deles, não tem poder nenhum. Ele é como aqueles 3 jovens na fornalha, não queima nenhum fio de cabelo. Então, nós mostramos isso aqui, o irmão Esdra, com toda a dedicação, mostrando isso aqui. Aí vem o crescimento populacional. Por quê? Porque nós mostrou no primeiro vídeo, não sei se todos estavam, como o homem tem saído da carroça para a espaçonave. E nós mostrou aqui, então, como isso, com a ciência ter criado a penicilina, os antibióticos e asepsias das mãos, então a mortalidade infantil diminuiu demais, né? Crianças, minha mãe teve 13 filhos, 3 morreu, teve 12 filhos, 3 deles morreram criancinha, nem chegaram a falar. Mas os que caminhou, está aqui até hoje, está no mundo até hoje, está livre, ainda não morreram nenhum, ela ainda não viu nenhum ser sepultado. Mas a mortalidade infantil diminuiu drasticamente. Então, o número de ser humano cresceu demais. Aí vem o efeito. Por que precisava da ciência?
Porque se não fosse a ciência, para multiplicar os alimentos, fosse ainda manual para o homem plantar roça, e tudo fosse naturalzinho ainda, não dava conta. Tinha que ter essas máquinas que produzem sem alqueiro de milho, sem alqueiro de produção. Pastor Benedito tem um irmão que produz não sei quantos alqueiros aí, planta 300 mil, 500 mil pés de tomate. Sem essa evolução, ele faria isso? Nunca, na mão só de homens. Mas aquilo que nós vimos aqui, se a ciência não tivesse criado isso, não teria. O homem chegaria, se ele crescesse o número dessa forma, ele teria uma crise de fome mundial. Não tinha quem dava conta de alimento, né? Mas nós vamos ver aqui um parágrafo aqui, no final, que o pastor Valdemir vai ler. Deixa eu ver aqui, pastor Valdemir, se eu acho. E a irmã Andressa, eu acho que é pequeno o parágrafo. E o pastor Valdemir vai ler. É aqui, pastor Valdemir. Lê bem rápido aqui. A irmã Andressa vai cantar o hino Voarei, para terminar. Mensagem contagem regressiva, 57, 58, 80, 59 e 84. Agora tomemos somente as realizações que somos capazes de fazê-las nos últimos poucos anos. Agora comecemos em algo que aconteceu. Eu não quero lhes segurar muito, se o Senhor permitir, mas eu quero que vocês sejam isto rapidamente. Quando isto veio a mim, eu me senti como se estivesse voando. Agora observem. Agora, há poucos anos atrás, o transporte era através do cavalo e da carroça. Não há muito tempo atrás, eu dirigia por aí com um cavalo e uma carroça, e sem sela. Quando eu era menino, 15 anos de idade, 16, eu andava a cavalo. E eu ia à cidade em um cavalo e carroça, passando bem por esta igreja aqui, numa estrada lamacenta lá fora, e um charco aqui cheio de ervas daninhas, quase da altura deste edifício, com um cavalo e a carroça, entregando feijão, manteiga e coisas lá da fazenda. Agora, eu passo isto num carro de motor potente. Que diferença do dia do cavalo e da carroça ao dia do automóvel. E então o tempo do avião surgiu, o qual saiu da terra ao ar. Agora, se você observar, uma vez que aquela realização foi feita pela ciência, se a pessoa tiver uma mente espiritual e entender, isto representou as realizações da economia de Deus com sua igreja. Agora, quão maior é o astronauta? Estas coisas agora, desde o velho poder do cavalo, o poder do automóvel e o poder do avião. Veja você, o astronauta, ele está tão alto que ele pode ver coisas que um homem no cavalo, na carroça, não poderiam ver. Ele está tão alto que ele pode ver coisas que um homem em um automóvel não pode ver. Ele está tão alto que ele pode ver coisas que um homem voando em um avião não pode ver. Seus feitos foram além da razão. Amém. Glória, é isto. Seu feito foi além de qualquer façanha que um homem possa pensar. Organização, denominação. Você tem que ser metodista, batista ou pertencer a esta aqui, da unidade ou dualidade, ou o que quer que seja. Ele é um astronauta. Ele está completamente navegando no espaço. Amém. Quão agradecido estou. Você está? Amém. Graças a Deus. Amém. Irmã Andressa, canta.
Voarei. Muito em breve eu irei pra muito longe, bem distante das angústias deste mundo, onde as lágrimas que molham o meu rosto, nunca mais terei que enxugar, onde o descanso ali espera, onde a vida nunca se encerra. Voarei além do céu, além das estrelas, voarei alto como águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor lá em Sião. Ansioso eu espero este dia, onde muitos que já foram vou rever. Sei que este dia não vai demorar. Os sinais já anunciam sua volta. Ah, como eu quero ir pra meu novo lar. Ah, como eu quero meu Jesus encontrar. Voarei além do céu, além das estrelas, voarei alto como águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor. Voarei além do céu, além das estrelas, voarei alto como águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor lá em Sião, lá em Sião. Amém? Graças a Deus. Acabou o nosso tempo. Mas o irmão Lucas vai fazer uma oração.
porque ele é um astronauta de Deus também. Essa é uma oração terminando para nós, irmão Lucas. Bem-vindo. Amém. Fiquemos de pé. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que nos concedeste, ó Pai. Obrigado, Deus, também por este companheirismo, Pai, que o Senhor concedeste bênção e vitórias para cada um desses irmãos que aqui esteve, Jesus. Continue nos abençoando no decorrer deste culto, ó Pai, até o findar desta ceia, ó Pai, desta noite, que o Senhor possa estar conosco minuto a minuto, Senhor, que o Espírito do Senhor possa pairar sobre cada um de nós e o poder do Espírito Santo do Senhor possa mover os nossos corações, ó Pai, mexer com as nossas almas, Senhor. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, a continuar, ó Pai, seguindo ao rumo do céu, ó Pai, ao alvo, como esse astronauta, Senhor, voando em direção ao céu, ó Pai. Abençoe a cada um desses irmãos que aqui esteve, ó Pai, os jovens, os irmãos, as irmãs. Abençoe, ó Pai, esse ministério, pastor Benedito, dando força e saúde para esta igreja, ó Pai, vida e vigor para todos. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. E até 6 horas com o programa Fé para Vencer.